Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, na aula passada a gente estudou as relações, né? Eu mostrei para vocês todas as relações entre as grandezas que nós estudamos até agora, que foram as seguintes: nós vimos corrente elétrica, depois nós vimos potência elétrica, depois nós vimos a voltagem ou a diferença de potencial. A potência elétrica estava associada também com a energia elétrica consumida, né? E depois eu mostrei para vocês a resistência elétrica de um resistor. Então a gente viu o que era um resistor e mostrei o que é essa propriedade chamada resistência elétrica. E eu mostrei para vocês as relações entre todas essas grandezas, pessoal, que basicamente permitem com que a gente consiga descrever a eletrodinâmica. Então, todo fenômeno elétrico ele pode ser descrito, pelo menos aqueles que envolvem apenas resistores, podem ser descritos por essas equações e pela relação entre essas grandezas. Agora, pessoal, nós vamos começar a estudar a situação em que nós temos mais de um resistor sendo ligado ao mesmo tempo. Então agora, pessoal, a gente vai analisar a situação em que vários resistores são conectados juntos a uma mesma fonte. Então, a gente vai pegar vários resistores, a gente vai continuar trabalhando com resistores e vai conectar todos eles juntos a uma mesma fonte. Pessoal, quando a gente faz isso, a gente pode fazer isso de três maneiras diferentes. A gente pode conectar esses resistores na fonte associados em série, associados em paralelo, ou a gente pode realizar uma associação mista, que é a mistura da associação em série e paralelo. Então eu vou mostrar aqui para vocês brevemente como que é cada associação dessa e depois eu vou explicar em detalhes cada uma das associações separadamente, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro caso, pessoal, a associação em série é o seguinte. Antes de começar, vamos entender aqui esse desenho. Pessoal, esse desenho ele é uma forma esquemática de representar um circuito elétrico, para a gente não precisar ficar desenhando lâmpada, ferro de passar roupa e etc. Então a gente arrumou um esquema que consegue dizer que você está com qualquer aparelho que seja resistivo. Então é o seguinte, essa linha sólida contínua, ela está representando o fio condutor que está sendo usado para ligar o aparelho. E esses tracejadinhos aqui, ó, essas lombadinhas aqui que estão em vermelho, né, esse zigue-zaguezinho em vermelho, eles são o símbolo que nós usamos, pessoal, para representar um resistor. Então esse zigue-zaguezinho vermelho aqui, ele pode ser qualquer aparelho resistivo, qualquer resistor. Pode ser uma lâmpada, pode ser um ferro de passar roupa, né, o resistor do ferro de passar roupa, pode ser o resistor de um chuveiro, pode ser o resistor de um forno elétrico. Então, qualquer aparelho cujo princípio de funcionamento é através de resistores, eles podem ser representados por esse zigue-zaguezinho aqui no circuito, tá bom? E essas duas barrinhas aqui, ó, uma maior e uma menor, elas representam para a gente a fonte. Pode ser uma bateria, pode ser a tomada da sua casa. Então, é a fonte que está fornecendo energia elétrica para esses aparelhos que eu estou ligando. Então, é assim que a gente representa um circuito elétrico. Nós temos os resistores que estão sendo ligados. Aqui nós temos 3, né? E eles são ligados a uma fonte. Então, eu tenho um resistor de resistência R1, pode ser qualquer valor, R2 e R3. Então, eu tenho 3 resistores aqui que podem ser iguais ou diferentes, tá bom? E a fonte aqui, pessoal, aprenda isso, tá? A barrinha maior, ela representa o polo positivo da sua fonte, da sua bateria. E a barrinha menor, ela representa o polo negativo da sua bateria. Então, aqui você tem na bateria uma diferente potencial, né? Uma voltagem, vamos lembrar. Então, aqui a gente tem uma voltagem, eu pego meus 3 aparelhos, meus 3 resistores, e ligo nessa fonte. Um lado eu ligo no polo positivo, o outro lado eu ligo no polo negativo, e aí eu fechei o circuito. Quando o circuito ele é fechado dessa maneira, você tem um caminho que vai do polo positivo até o polo negativo, você tem a possibilidade de corrente elétrica.
Então a gente tem aqui uma corrente elétrica. Vamos lembrar, pessoal, que nós definimos, né, nós convencionamos que o sentido da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo, beleza? Então nossa corrente elétrica ela vai fluir nesse sentido aqui, ó, no sentido horário, beleza? Então a corrente elétrica ela vai do polo positivo para o polo negativo. Então é assim que a gente representa um circuito elétrico. Se o circuito elétrico estiver fechado, ele é percorrido por uma corrente elétrica e os aparelhos eles vão funcionar. Eles vão entrar em funcionamento, tudo bem? Bom, essa forma aqui que eu coloquei esses resistores, que eu coloquei esses aparelhos, é o que nós chamamos de associação em série. O que caracteriza essa associação em série, pessoal? É o fato de os três resistores estarem no mesmo caminho condutor. Então, se você olhar, ó, eu tenho só um fio, eu tenho só um caminho e todos os meus aparelhos estão ligados nesse mesmo fio, nesse mesmo caminho. Então, quando isso acontece, quando todos os resistores estão ligados no mesmo caminho, no mesmo fio, nós falamos que eles estão associados em série. A outra forma de associação que eu disse para vocês é a associação em paralelo. Então a gente tem o mesmo esquema, ó, eu tenho a fonte, a corrente elétrica ela flui do polo positivo para o polo negativo. Se você tem fios chegando e fechando o circuito, você tem corrente elétrica. Só que nesse caso eu tenho aqui uma bifurcação, que na verdade não é nem uma bifurcação, é uma trifurcação, né? Que divide em três caminhos aqui, né? Então, pessoal, quando você tem cada resistor em um caminho condutor diferente, perceba, ó, eu tenho aqui um caminho para o resistor 1, outro caminho para o resistor 2 e outro caminho para o resistor 3. Um fio para cada resistor. Quando eu uso fios diferentes para os diferentes resistores, a gente está associando esses resistores em paralelo. Então é o seguinte, se estiverem todos no mesmo caminho, associação em série. Se eles estiverem em caminhos condutores diferentes, se eles estiverem em fios diferentes, a associação será em paralelo. Essas são as duas associações principais, tá, pessoal? A terceira é uma associação mista, em que você tem uma mistura das duas coisas. Você tem aqui esse resistor, e aí depois dele você tem uma bifurcação, e aí a gente diz que isso aqui é uma associação mista, porque quando a gente estudar direitinho a associação mista, vocês vão ver que aqui nós podemos entender que nós temos uma associação em paralelo e uma associação em série como um todo. Mas a gente vai entender a associação mista melhor no futuro. O importante agora para a gente é entender direitinho a associação em série e a associação em paralelo. Bom, agora, pessoal, que a gente entendeu como são essas associações, eu vou explicar em detalhes cada uma delas. Na aula de hoje eu vou explicar a associação em série e numa próxima aula eu vou explicar a associação em paralelo e talvez depois, na mesma aula ou em outra aula, a gente entende a associação mista, beleza? Então, primeiro vamos começar com a associação em série. Vamos lá. Pessoal, aqui tem uma coisa muito importante que vocês não podem se confundir, tá? A gente está falando que a corrente elétrica ela vai do polo positivo para o polo negativo. E muitas vezes os alunos eles têm na cabeça que a corrente elétrica é como se fosse uma bolinha, que sai daqui, dá a volta e chega aqui. Pessoal, não tenham isso na cabeça de vocês, tá? A gente tem que lembrar que a corrente elétrica ela é estabelecida aqui devido à diferença de potencial que cria um campo elétrico aqui nesse condutor. E esse campo elétrico ele é estabelecido ao longo de todo o condutor quase que instantaneamente. Então, pessoal, é importante você perceber o seguinte, ó, todo esse fio aqui, ele é um condutor, então ele é repleto de elétrons livres. Vamos lembrar que condutor é aquele cara que tem muitos elétrons livres, né? Então, pessoal, o que acontece é que a corrente elétrica ela é estabelecida em todos os resistores ao mesmo tempo, porque você vai ter movimento de elétron livre em todo o condutor ao mesmo tempo. O movimento ordenado ele é estabelecido ao mesmo tempo. Então, pessoal, isso é uma coisa que cai bastante nos vestibulares, que é o seguinte:
A corrente elétrica, ela chega primeiro no resistor R1? Pessoal, isso é errado, não é verdade. A corrente elétrica, ela é estabelecida ao mesmo tempo nos 3 aparelhos, tá bom? Porque todos os elétrons livres de todo o condutor, eles entram em movimento ordenado ao mesmo tempo. Quem faz com que isso aconteça é o fato de dentro desse condutor você ter o estabelecimento do campo elétrico, beleza? Então, quando a gente liga numa diferença de potencial, é estabelecido aqui ao longo de todo o condutor um campo elétrico de forma quase que instantânea, e por isso todos os elétrons do condutor passam a se mover juntos e ao mesmo tempo. Isso quer dizer que a corrente elétrica ela vai fluir em todos os resistores ao mesmo tempo. Então ela não chega primeiro em um para depois ir para o outro, para depois ir para o outro. Ela é estabelecida ao mesmo tempo, beleza, pessoal? Então isso é um detalhe bastante importante, tá? Bom, então agora vamos falar especificamente da associação em série. Então a gente viu que na associação em série todos os resistores estão conectados no mesmo caminho, ou seja, no mesmo fio. Bom, então a gente tem 2 características importantes aqui, pessoal, da associação em série. Primeira característica é que pelo fato de eles estarem todos no mesmo caminho condutor, o fluxo de elétrons livres, como eu acabei de falar para vocês, ele é estabelecido igualmente ao longo de todo o caminho condutor. Então aqui, pessoal, esse caminho ele tem toda uma mesma resistência total, que é todos os aparelhos aqui resistindo. Então a corrente elétrica no resistor R1 é a mesma corrente elétrica no resistor R2, que é a mesma corrente elétrica no resistor R3. Então a primeira característica muito importante da associação em série é que todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica em todo mundo é a mesma quando a associação ela é em série, beleza? Então, primeira característica importante, mesma corrente elétrica em todos os aparelhos quando eles estão em série. A segunda característica importante, pessoal, é a seguinte: para fazer essa corrente elétrica passar por esse resistor, eu preciso de uma voltagem, de uma DDP. Para esse resistor, eu preciso de outra DDP. Para esse resistor, de outra diferente potencial. Então, o que a gente tem é que a voltagem total aqui da fonte, ela é dividida entre os resistores. E mais, ela é dividida de forma proporcional às resistências. Pessoal, por que você tem essa divisão proporcional às resistências? Essa divisão ela acontece porque a resistência elétrica ela impede a corrente elétrica de passar, né? Ela atrapalha o fluxo da corrente elétrica. Então, se eu tenho aqui uma resistência elétrica maior, para fazer passar a mesma corrente elétrica, eu vou precisar de uma voltagem maior. Então, quanto maior a resistência elétrica, mais voltagem eu vou usar para deixar passar ou para fazer passar a mesma corrente elétrica. Então, por isso que é proporcional. O que isso quer dizer? Quanto maior a resistência, maior a parcela da voltagem ela vai usar. Beleza, pessoal? Então, a gente tem, na associação em série, todos os resistores sendo percorridos pela mesma corrente elétrica e a voltagem ela é distribuída de forma proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, maior a voltagem que o resistor utiliza para que a corrente elétrica consiga passar. Então a gente vai ter aqui, eu vou ter uma voltagem fazendo a corrente elétrica atravessar o resistor R1, eu vou ter outra voltagem, U2, fazendo a corrente elétrica passar pelo resistor R2, e eu vou ter outra voltagem, outra parte da voltagem, né, da DDP, fazendo a corrente elétrica passar pelo resistor R3. E é claro, né, pessoal, a soma das partes tem que dar o total. Então, a voltagem utilizada pelo resistor R1, mais a voltagem utilizada pelo resistor R2, mais a voltagem usada pelo resistor R3, tem que dar a voltagem total que a fonte está fornecendo, né? Então, a gente tem aqui essa ideia. A voltagem ou diferença de potencial total no circuito é igual à voltagem ou a soma das voltagens em cada resistor, né?
Pessoal, aqui eu poderia ter 4, 5, 6, 7 resistores, quantos vocês quiserem. Estou fazendo exemplo com 3, tá bom? Bom, vamos lembrar, lá da definição de resistência, nós vimos que a gente pode escrever essa equação, né? A voltagem que atua em um resistor é dada pela resistência dele vezes a corrente que passa por ele. Então, a gente pode substituir aqui, ó. No lugar da voltagem 1, eu posso colocar a resistência 1 vezes a corrente. No lugar da voltagem no resistor 2, é a resistência do resistor 2 vezes a corrente que passa por ele. No lugar da voltagem 3, né, da terceira parte, é a resistência da terceiro resistor vezes a corrente elétrica que passa por ele. Como a associação é em série, a corrente elétrica em todos eles é a mesma, né, pessoal? Então, eu tenho aqui a voltagem no primeiro resistor, é a resistência dele vezes a corrente. A voltagem no segundo resistor é a resistência dele vezes a corrente. E a voltagem no terceiro resistor, que é a resistência dele vezes a corrente. Então, com essa ideia, pessoal, a gente já consegue resolver alguns problemas sobre a associação de resistores em série, beleza? Vamos fazer aqui um primeiro exemplo. Olha só, 3 lâmpadas de resistências R1 igual a 4 ohms, R2 igual a 8 ohms e R3 igual a 12 ohms são associadas em série e conectadas a uma mesma tomada de 120 volts. Então, associei elas em série e coloquei na tomada de 120 volts. Nessa situação, determine, letra A intensidade da corrente elétrica em cada lâmpada. Bom, vamos fazer a letra A aqui, pessoal. A gente tem exatamente o esquema que nós vimos no slide anterior. Eu tenho a voltagem da tomada, que é de 120 volts, e essa voltagem, como a associação é em série, ela é distribuída entre os resistores, fazendo com que eles sejam percorridos pela mesma corrente elétrica, porque eles estão no mesmo caminho condutor. Então, a gente vai usar a ideia de que a voltagem total é igual à soma das voltagens em cada resistor. A voltagem no primeiro é a resistência dele vezes a corrente, a voltagem no segundo é a resistência dele vezes a corrente, e no terceiro a mesma coisa. E nós temos os valores, olha só. A voltagem total no circuito é de 120. A resistência do primeiro resistor é de 4 ohms, coloquei aqui 4. A corrente é o que eu quero descobrir, né? A resistência 2 do segundo resistor é de 8 ohms, coloquei aqui. A corrente é a mesma que eu quero descobrir. E a resistência do terceiro é 12 e a corrente dele é o que eu quero descobrir também. Vamos lembrar que a corrente elétrica é a mesma em todos eles, então a gente pode somar isso aqui, ó, tudo a mesma corrente. Então, 4i mais 8i dá 12i, né? Mais 12i dá 24i ao todo. Então, eu tenho que 120 é igual a 24 vezes a corrente elétrica. Pessoal, o 24 está multiplicando a nossa corrente elétrica, ele passa dividindo. Então, a gente vai ficar com 120 dividido por 24. 120 dividido por 24 dá uma corrente elétrica de 5 amperes, tá, pessoal? Galera, como os resistores estão associados em série, todos eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, ele pediu a intensidade de corrente elétrica em cada lâmpada. Cada lâmpada é percorrida por essa corrente de 5 amperes. É a mesma em todas elas, por quê? Porque elas estão associadas em série, beleza? Bom, pessoal, vamos fazer agora a letra B, né? Bom, a letra B, ele quer saber a diferença de potencial em cada lâmpada. Agora sim, pessoal, a diferença de potencial em cada lâmpada é diferente, né? Vamos lembrar que a voltagem, ela se distribui proporcionalmente às resistências, né? Então, cada lâmpada vai ter uma voltagem diferente. Como é que a gente calcula a voltagem de cada uma delas? Ora, voltagem é resistência vezes corrente. É só usar a definição de resistência direto. Bom, a resistência 1 é 4 e a corrente elétrica nós achamos que foi 5 amperes. Lembra que nós achamos a corrente, que é a corrente em todas as lâmpadas porque elas estão em série. Então, 4 vezes 5 dá 20 volts. Então, a primeira lâmpada, que tem uma resistência de 4 ohms, ela utiliza uma voltagem de 20 volts para que seja percorrida por uma corrente de 5 amperes, beleza?
A voltagem na lâmpada 2 é igual à resistência dela, 2, que vale 8 ohms, vezes a corrente, que é 5 amperes também. 8 vezes 5 dá 40. Então, veja bem, a resistência 2 é o dobro da resistência 1. Então, para ela ser percorrida pela mesma corrente elétrica, ela utiliza o dobro de voltagem. Então, dobrei a resistência, dobrei a voltagem para ser percorrida pela mesma corrente. Então, é assim que funciona na associação em série, beleza? Então, a DDP na lâmpada 2 foi de 40 volts e a voltagem na lâmpada 3, que tem 12 ohms, vai ser 12 vezes 5, que dá 60 volts, beleza? Pessoal, muito importante, a gente tem que tirar a prova real, né? A voltagem total aqui é de 120 volts. Então, se eu somar as partes, tem que dar o total. Então, 20 mais 40 dá 60, 60 mais 60 dá 120. Então está fazendo sentido o meu problema, né? Ao todo, eu utilizei os 120 volts da minha fonte, da minha lâmpada, da minha tomada, né? Se desse um valor diferente, tinha alguma coisa errada, né? Eu preciso usar a voltagem inteira. Bom, na letra C ele quer saber a potência dissipada em cada lâmpada. Pessoal, para descobrir a potência, basta que a gente use a definição lá que eu mostrei para vocês, né? Eu mostrei lá da ideia de que potência é energia sobre tempo, eu consegui mostrar que a potência pode ser dada pelo produto entre voltagem e corrente. Como nós achamos cada uma das voltagens, fica fácil usando essa equação aqui. A voltagem na lâmpada 1 é de 20 volts, vezes a corrente, isso dá 100 watts de potência. Então a primeira lâmpada ela apresenta 100 watts. A segunda lâmpada é a voltagem 2 vezes a corrente, dá 40 vezes 5, 200 watts de potência. E a terceira lâmpada está usando 60 volts, com a corrente elétrica de 5 amperes. 60 vezes 5 dá 300 watts de potência. Então aqui outra característica importante da associação em série, tá, pessoal? Na associação em série, a gente percebe o seguinte, ó. Quanto maior a resistência, maior a potência que o aparelho vai apresentar. Maior a potência dissipada pelo aparelho. Olha só, a lâmpada 1 tinha resistência de 4 ohms e apresentou uma potência de 100 watts. A lâmpada 2 ela tinha 8 ohms e apresentou potência de 200 watts. A lâmpada 3 ela tinha 12 ohms e apresentou potência de 300 watts. Então, quanto maior a resistência, maior foi a potência. Isso é uma característica da associação em série. Nós vamos ver que na associação em paralelo isso vai ser ao contrário, tá, pessoal? Então, esse fato é importante para a gente aprender a diferenciar as associações em série e paralelo, tá bom? Bom, galera, agora que a gente viu um primeiro exemplo sobre associação em série, existe aqui uma ferramenta que é muito útil quando a gente fala de associação de resistores, que é o resistor equivalente. Pessoal, o que é o resistor equivalente? Pessoal, o resistor equivalente ele é um resistor imaginário, ele é um cara que não existe, que a gente usa e imagina o seguinte: eu tenho um resistor com uma certa resistência que quando eu coloco ele no lugar da associação como um todo, ele faz o circuito apresentar as mesmas características. Quais são essas características? A mesma potência total, né? E a mesma corrente elétrica. Então, eu pego todos os resistores da minha associação e tiro. No lugar deles, eu coloco um resistor sozinho, um único resistor. Se ele tiver uma resistência específica que faz com que o circuito apresente a mesma corrente elétrica, então essa resistência é equivalente à associação. Essa que é a ideia. E isso facilita muito para a gente a trabalhar com uma associação de resistores. Então, vamos pegar o nosso exemplo, né? Nós temos aqui 3 resistores associados em série. E o que eu estou falando para vocês é que eu consigo imaginar um resistor que eu coloque no lugar dos 3. Esse resistor ele vai ter uma resistência que é equivalente a essa associação. Quando isso acontece, esse circuito aqui de baixo, com apenas o resistor equivalente, ele vai ser percorrido exatamente pela mesma corrente elétrica que a associação que eu estou trabalhando.
Então, muitas vezes é interessante a gente trocar uma associação e analisar a sua resistência equivalente. Analisar o circuito com a resistência equivalente. Fica mais fácil de trabalhar. Ao invés de eu trabalhar com vários resistores, eu vou trabalhar com apenas um. Tá, professor, mas como que eu descubro o valor dessa resistência? Pessoal, o valor dessa resistência ela é encontrada de algumas maneiras e depende da associação. Eu vou mostrar aqui hoje para vocês como que a gente encontra o valor dessa resistência equivalente na associação em série, e é muito simples. Olha só como é que é a ideia. Nós vimos que a voltagem total ela é dividida nas voltagens para cada resistor, né? E a gente viu que essas voltagens são calculadas por resistência vezes corrente elétrica. Está aqui. Como a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores porque eles estão em série, a gente pode colocar ela em evidência. Então, coloquei ela em evidência, R1 vezes I mais R2 vezes I mais R3 vezes I é a mesma coisa que R1 mais R2 mais R3, todo mundo vezes o I, né, pessoal? Se a gente multiplicar distributivo aqui, a gente volta para a equação de cima. Bom, e agora, olha só como é interessante. Se eu pensar agora no circuito de baixo, eu tenho apenas uma resistência. Então, a minha voltagem total vai ser a resistência equivalente vezes a corrente. Só que como a equação de baixo é igual à equação de cima, ou seja, a voltagem aqui é igual à voltagem aqui, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter que o que está aqui dentro do parênteses é igual à resistência equivalente. Então, na associação em série, a resistência equivalente é a soma das resistências dos resistores. Então, se a gente somar todas as resistências, a gente vai ter a resistência equivalente. Se eu substituo a associação pela resistência equivalente, o circuito ele vai apresentar a mesma corrente elétrica e também a mesma potência total. Beleza? Essa que é a ideia da resistência equivalente. Bom, voltando para o nosso exemplo, o que dá para a gente pensar agora? Eu vou tentar resolver ele agora pensando não nos três resistores, mas pensando na resistência equivalente, né? Pessoal, se a gente pensar na resistência equivalente, o que a gente acabou de ver? Ela é dada pela soma das resistências. Aí a gente viu, né? A primeira lâmpada tinha uma resistência de 4 ohms, a segunda lâmpada tinha uma resistência de 8 ohms e a terceira lâmpada tinha uma resistência de 12 ohms. Se a gente somar tudo, eu vou ter 4 mais 8 mais 12, que dá 24 ohms. Então, o que acontece? Essas três lâmpadas associadas em série, se substituídas por um resistor de 24 ohms, o circuito vai apresentar as mesmas características. Quais características? A mesma corrente, então olha só, lembra que a gente tinha achado a corrente igual a 5, né? Então, nesse caso, a voltagem é 120, a resistência equivalente foi a soma, nós achamos 24, passo 24 dividindo, 120 por 24 dá 5 amperes. Então, achamos a mesma corrente, beleza. Então, quer dizer que essa resistência realmente é a equivalente. E a potência, será que vai ser a mesma? Vamos ver. Se a gente pensar na potência total dissipada pela resistência equivalente aqui, ó, eu vou ter a voltagem vezes a corrente, né? A voltagem total é de 120 volts e a corrente foi de 5 amperes. 120 vezes 5 dá 600 watts. Aí você vai olhar para cá e falar, professor, não tem 600 watts aqui. Pessoal, a resistência equivalente, ela dissipa a potência total do circuito. Olha que interessante, se a gente pegar a potência dissipada pela lâmpada 1, mais da lâmpada 2, mais a da lâmpada 3, dá 100 mais 200 dá 300, e 300 mais 300 dá os 600, pessoal. Então, a resistência equivalente sozinha, ela apresenta, né, ela dissipa a potência de todas as lâmpadas da associação, ou seja, o circuito ele está apresentando a mesma potência e a mesma corrente. Quer dizer que com essa resistência ele apresenta as mesmas características. Então, muitas vezes a gente usa a resistência equivalente para resolver os problemas e na associação em série a resistência equivalente ela é dada pela soma das resistências de cada um dos resistores associados, beleza? Então, pessoal, por hoje é isso. Na próxima aula eu mostro para vocês a associação em paralelo, beleza?